amigos, estamos novamente aqui na nossa reunião de domingo da Associação Médica Espírita de Ribeirão Preto. E hoje estamos trazendo para vocês mais um tema relacionado à medicina e espiritualidade. O tema de hoje vai ser fertilização in vitro em embriões congelados. Dentro dos propósitos, dos planos da vida, as pessoas casam, constituem família, têm seus objetivos dentro de um lar, e dentro desses objetivos nós temos o objetivo de ter filhos. Todos, na sua maioria, gostariam de ter um filho, mas de repente se tenta 1 ano, se tenta 2 anos e isso não ocorre. Aí nós vamos começar a estudar e entender que 30% dos casais tem infertilização relacionada à mulher, 30% está relacionada ao homem aqui, não é? Então, de todos esses fatores que a gente tem aqui, e 30% relacionado ao homem e à mulher. Então, 10% é idiopático. Então, dentro da infertilidade de um casal que ocorre, nós temos mais ou menos essas porcentagens de fatores que podem estar relacionados à mulher, como ovulação, fatores tubários, problemas de útero, o homem que pode ter ausência ou diminuição de espermatozoides, alterações de mobilidade dos espermatozoides, tá? E 10% não se sabe quais seriam esses fatores. Então, o casal, a pessoa, se depara, não é, com a infertilidade e a dificuldade de ter um filho. Então o casal passa por essa dificuldade da infertilidade e da dificuldade de ter filhos. Agora, quando a gente discute a vida, quando realmente começa a vida? No livro de medicina, eu me lembro que eu estudei nesse livro, do Moore, ele coloca que o zigoto é uma célula resultante da fertilização de um oócito por um espermatozoide e é o início do ser humano. Então, lá no primeiro ano da faculdade de medicina, se ensina que o início da vida ocorre na fecundação. Isso está no primeiro capítulo do livro de embriologia do Moore. E a doutrina espírita? O que fala com relação a este assunto? Na questão 344 do Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, ele pergunta: em que momento a alma, o espírito, se une ao corpo? A resposta é: a união começa na concepção. Então é ali na fecundação que ocorre o início da ligação do espírito com o futuro corpo. E desde esse momento da concepção, o espírito, que é designado para esse corpo que no decorrer vai ser habitado, vai se ligando fluidicamente por períodos e períodos até o nascimento, onde se completa aqui. Então, quando começa a vida, para muitos estudiosos da ciência, é na fecundação. Quando começa a vida para a doutrina dos espíritos? É na fecundação. Por quê? Porque é ali que ocorre a ligação com o espírito. Então, a hora que tem o espírito ligado, ali tem vida. Isso na nossa visão. E também, posteriormente, de 1978, que começou as fertilizações in vitro com os bebês de proveta, também surge a discussão de quando começa a vida. Então, nós temos a vida que se inicia intraútero e a vida in vitro, que é o laboratório. E dentro desse contexto surge, mais posteriormente, as células tronco, que nós temos 2 tipos: células tronco adulta e células tronco embrionária. A embrionária que é a discussão de hoje, porque pesquisas ocorrem a formações de embriões, destrói esses embriões para retirar as células embrionárias, que vai ser utilizada em alguns tratamentos. Porém, a utilização hoje se sabe das células embrionárias possibilita a geração de tumores, a viabilidade duvidosa desse embrião, que se deve ser discutido, e também aumenta malformações congênitas quando se utiliza células embrionárias. Então, nós
da Associação Médica Espírita, somos favoráveis a utilizações de células troncos adulta, não embrionária, por causa da destruição e do descarte de embriões. Porque quando que se começa a vida num laboratório? Que nós falamos que quando se começa a vida, uma fecundação normal. E quando se resolve fazer uma fertilização in vitro, por causa que o casal está passando pelo problema da infertilidade, quando que se começa? No livro O Consolador, no qual se pergunta para Emmanuel, qual deve ser o posicionamento dos espíritas em relação às pesquisas com células tronco-embrionárias? Ele responde para nós que a reencarnação, conforme nos ensina a doutrina espírita, tem o início no momento da fecundação do óvulo, a partir de cujo momento passa a existir a vida. E aí ele completa: seja pelo processo natural ou seja em laboratório in vitro. Qualquer tentativa de interrupção do desenvolvimento de um futuro embrião é um crime, e isto nós não concordamos. Então, quando se inicia? Quando o espírito livre. Quando se inicia em laboratório? Quando também ocorre, se faz a fecundação no laboratório e ocorre ali a ligação de um espírito. Tá? Então, no livro Uma Janela para a Vida, Emmanuel foi inquirido sobre esses espíritos que reencarnam. Se ocorria algum processo, algum preparo espiritual, e ele responde que os espíritos que são ligados a esses embriões passam por algum preparo e têm um motivo por ali estarem. A gente sabe também que não são todos os embriões que têm espíritos ligados, mas a gente sabe que existem embriões que têm espíritos ligados. Então, na dúvida, é pro réu. A gente não considera que deve-se se descartar todos os embriões, mesmo com a utilização de célula-tronco. Porque também existem espíritos que na espiritualidade são muito perseguidos e perseguidores, então muitas vezes, entre aspas, eles fazem um estágio, tipo de um mutismo, ligado a esses embriões. Então eles ficam ligados ali por algum tempo, depois vai se perder essa vitalidade, que pode acontecer, fica-se ligado para, entre aspas, fugir desses perseguidores. Isso é um fato que pode acontecer com os espíritos. Uma outra possibilidade é que muitos espíritos devedores também, se propõem a ligar-se nesses embriões, que vivem vinculados hermeticamente nesse mutismo, ali, porque são embriões congelados, para a reestruturação do seu perispírito, muitas vezes também até mesmo com o propósito de ajudar a ciência. Então, de todos esses contextos, nós entendemos que, como existem espíritos ligados a embriões, não somos favoráveis ao descarte de embriões. Somos favoráveis sim à fertilização in vitro, seguindo princípios éticos, que dentro desses princípios éticos, as pessoas não são meios, mas as pessoas, os seres humanos, são fins, que não devemos enganar ninguém, não infligir danos ou risco para alguém, promover sempre o bem-estar e prevenir qualquer dano que possa acontecer para as pessoas, e tratar as pessoas imparcialmente e de maneira igual, respeitando a autodeterminação e o ponto de vista que cada um queira ter com relação aos diversos assuntos. Nós estamos aqui só para esclarecer, e respeitando a vida, porque para nós a vida ocorre na fecundação, seja no laboratório, seja dentro do útero. E esse respeito à vida nós consideramos prioridade na nossa vivência. Então, a partir deste momento que pode acontecer de ter um espírito ligado ali, não devemos descartar, mas somos favoráveis a implante desses embriões dentro do útero e torcemos para que esse embrião se desenvolva e venha a ser um filhinho querido para aquela família, que venha unir o casal, que venha trazer para essa criança perspectivas novas desta porta aberta que é a reencarnação, de oportunidades que esses seres vão ter em outras épocas e fazermos um mundo melhor, fazendo de nós melhores.
e vamos passar para os nossos filhos aquilo que nós temos de melhor. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você e esclarecer as dúvidas que possam acontecer. Uma boa tarde.